Salve, salve galera, Ferrer na área, tô trazendo pra vocês a parte 4 de Seiken Gakuin no Makentsukai. Vou deixar o link das partes anteriores no primeiro comentário fixado, juntamente com o nome do anime. Então já maceta o like e se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos. Fiquem com o resumo aí, valeu! Algum tempo atrás, uma elfa havia surgido na cidade, e assim como Leonis, ela também tinha vindo de 1000 anos atrás. E ao ver que todo o local estava destruído e sem nenhum sinal de vida, ela se perguntava o que tinha acontecido com o mundo. A elfa se chama Arle Kirlesio, e ela é uma heroína da sua época. Já que estava toda peladinha do jeito que veio ao mundo, Arle entra em uma loja de roupas femininas e monta um look para vestir. Em seguida, a elfa pensa que só poderia ter sido enviada para aquele lugar por ser o local em que a deusa vai ressurgir. Ela então repara que a cidade está em movimento quando avista um helicóptero. A elfa pensa ser um dragão mutante com forma estranha, mas Nefax aparece de repente e explica o que ela está vendo é apenas um veículo humano. Ele diz estar surpreso por encontrar com Arle, demonstrando conhecer sua identidade, e se apresenta como Nefax Void Lord, mas Arle responde que não interessa seu nome, e sim como ele conhece ela. A elfa também pergunta se ele também veio de 1000 anos atrás, e Nefax responde ser algo do tipo. Embora os objetivos dos dois sejam bem diferentes, ela foi até lá para destruir o recipiente da deusa com a espada demolidora Crozax, enquanto ele é o guardião desse recipiente. Ao descobrir que eram inimigos, a elfa tenta atacar Nefax, mas ele consegue desviar do golpe e se esconder no meio da neblina. De repente, Arle percebe uma criatura alada bem atrás dela, sendo a mesma que está atacando Leonis e Celia no presente. O Void prepara para lançar mais um ataque em Celia, porém Leonis usa sua magia para tirar a garota do local, bem a tempo de impedir que o ataque acertasse. Ele consegue levar ela para outro lugar e a coloca em segurança no chão. O Void lança um ataque na direção do nosso protagonista, que acaba destruindo a Excalibur da Elfiné, mas o garoto usa um escudo para se proteger, e em seguida ataca com um feitiço, porém ele descobre que o Void possui uma proteção sagrada, capaz de repelir magia poderosa, sendo que isso significava que aquela criatura alada era um anjo caído que se tornou o Void. Mesmo assim, o Rei Demônio continua confiante e determinado a mostrar à criatura o que é uma magia grandiosa de verdade. Perto dali, as 3 garotas do pelotão avistam de longe os ataques e percebem que está vindo da direção em que Leonis e Celia estão. Elfiné também repara que a Excalibur que deixou com Celia tinha desaparecido, e as 3 decidem ir até lá ver o que estava acontecendo. De volta para Leonis, o garoto desvia e bloqueia todos os ataques do Void, e em seguida lança um feitiço poderoso que joga a criatura no chão. Nosso protagonista aproveita para continuar atacando com mais magias, deixando o Void em desespero. Para finalizar, o garoto lança um outro feitiço, fazendo um relâmpago cair bem em cima da criatura alada e exterminar ela por completo. Em seguida ele vai até Celia, onde a garota permanecia deitada no chão, fraca demais para se levantar. Ao ver Leonis, a vampira pergunta se estava tudo bem, e ele responde que conseguiu derrotar o adversário, e até que não foi tão molezinho assim, ele se mostrou ser forte. Nisso Celia tenta se levantar, mas nosso protagonista diz para ela não se esforçar, pois até mesmo a rainha vampira precisa de um tempo para curar feridas graves. O garoto então pensa que a prioridade naquele momento era arrumar um lugar seguro para Celia descansar, porque onde os dois estavam, os Voids poderiam aparecer a qualquer momento. Eis que de repente, eles observam algo se aproximando, e Leonis se prepara para atacar. Celia diz para ele não fazer isso, reconhecendo que uma das figuras estava usando o emblema do Duque. Eles eram espíritos, e um deles, chamado William, explica que são os antigos Cavaleiros de Cristália, os subordinados do pai de Celia. O homem se apresenta e diz que embora eles tenham se tornado espíritos, vieram para lá servir a ela. Leonis sabia que espíritos ressentidos frequentemente vagavam por antigos campos de batalha, mas observa que embora visse muito deles há 1000 anos, aquela era a primeira vez que presenciava espíritos como aqueles na era atual. William imagina que Celia estava lá por causa do sinal de emergência que eles enviaram, e explica que aquele não era um sinal de pedido de ajuda, mas sim uma forma de passarem uma mensagem. Se eles não agirem rapidamente, o incidente de 6 anos atrás pode se repetir, porque um novo Void Lord apareceu e certamente vai devastar o 7º Assault Garden. William explica que eles podem se manifestar por conta da influência desse Void Lord, e Leonis pensa que aquilo de fato é possível, embora não tenha acontecido quando o Void Lord Arakael apareceu, e o garoto se pergunta o motivo. William continua explicando que o Void está escondido no forno mágico da cidade, acumulando poder,
e com certeza logo vai surgir. Celia diz que eles precisam agir imediatamente, porém ela continuava machucada demais para fazer alguma coisa. A vampira pensa em passar aquelas informações, porém Leonis acha impossível as pessoas daquela era acreditarem em informações passadas por fantasmas. Nosso protagonista então fala que primeiro eles precisam encontrar um lugar tranquilo para descansar, e o William oferece os dois irem para a casa dele, explicando que os espíritos prepararam um carro para transportar Celia. Afinal, eles sabiam que a garota apareceria. Ela pergunta como os fantasmas conseguem dirigir um carro, e Leonis explica que os espíritos são energia mágica sem corpo físico. E por isso, se o veículo é um equipamento mágico, eles podem operá-lo. Porém, Leonis também sabia que o veículo é muito lento, e por isso, chama um cavalo esqueleto gigante de 2 cabeças, para puxar o carro como uma carroça, que leva os dois a uma velocidade super rápida. Enquanto isso, as 3 garotas chegam no local onde Celia e Leonis estavam, e como estava tudo muito quieto, elas deduzem que a luta já tinha acabado. De repente, Sakuya vê uma garota escondida, e Regina fica feliz por ter uma sobrevivente e se aproxima da estranha. Por sorte, Sakuya impede de chegar muito perto, salvando Regina de receber um golpe da garota, que vemos que é a elfa Harley. Sakuya percebe que a estranha é forte e pede para as outras 2 deixarem para ela resolver a situação. Regina pergunta para Harley se foi ela quem disparou o sinal de emergência, mas a elfa se recusa a responder e ataca Sakuya por pensar que elas estavam junto com Nefax. As 2 começam um duelo, mas apesar da elfa mostrar ser habilidosa, acaba perdendo a luta. Porém, Sakuya desiste de continuar aquele duelo, ao ver que a sua adversária está ferida e incapaz de dar seu melhor. Perto dali, o responsável pelo ferimento dela, Nefax, comemora por tudo estar ocorrendo como planejado, e vemos uma criatura misteriosa desacordada junto com ele. De volta para a carroça improvisada de Leonis, Celia percebe que a sua dor está diminuindo, porém meio tímida ela pede para beber um pouco do sangue do garoto. Ele entende que Celia deve ter gastado sua energia ao se curar, e prepara para dar seu braço para ela se alimentar, porém a vampira estava tão faminta que ataca seu pescoço. Leonis pensa que se deixar aquilo continuar, ele pode acabar morrendo, e tenta parar Celia com um feitiço de mestre familiar, porém não adianta, até que do nada, Eufiné começa a falar com Celia pelo comunicador, fazendo a garota parar de se alimentar. Eufiné conta que percebeu que os dois tiveram de lutar contra o Void e pergunta se ela e Leonis estavam bem. Celia responde que o Void já foi derrotado e ela acabou se ferindo um pouco, mas está se recuperando, e por isso o ferimento não atrapalha os planos. Já Leonis é bastante direto e explica que quase morreu, mas está vivo graças a Eufiné, e ele estava se referindo ao ataque que recebeu da vampira. Eufiné não entendeu nada, mas mesmo assim, Celia chama a atenção do garoto por ter sido tão sincero. A vampira então conta que um Void Lord pode estar na cidade e pode ter sido a causa do forno mágico ter se reativado, explicando que ela e Leonis estão indo investigar. Eufiné também explica que o plano das 3 é ir para o Central Garden, depois de cuidarem de uma sobrevivente que encontraram. Celia se surpreende com o fato delas terem encontrado uma sobrevivente, mas Eufiné disse que mais tarde explicaria melhor o ocorrido, e elas marcam de se encontrarem na residência Cristália. Assim que Celia desliga a ligação, Leonis diz que se ela sugasse muito seu sangue, ele poderia ir de base. Celia se desculpa, explicando que estava meio zonza, mas pergunta se pode se alimentar mais um pouco. Na mesma hora, Leonis corta a garota, dizendo que tem algo para dar para ela. Ele mostra um vestido e explica que aquilo é uma roupa ancestral que pode transformar a energia mágica da rainha vampira para fortalecer seu corpo físico. Isso permitiria o poder de Celia aumentar, embora também fosse drenar sua energia mágica rapidamente, e por conta disso, ela deveria ter cuidado ao usar ele. Celia absorve o vestido e Leonis explica que quando ela quiser usar, bastava imaginar como se estivesse vestindo ele. Celia então pergunta por qual motivo Leonis estava dando esse vestido para ela, e o garoto responde que apesar de ter pensado que era cedo demais, nunca se sabe o que vai acontecer, afinal, ela tinha acabado de se machucar. E ele não quer que aquilo aconteça novamente. Ela fica feliz ao ver a preocupação do nosso protagonista com a sua segurança, e em seguida, ele entrega um pingente de esqueleto para a vampira, dizendo que é um tipo de amuleto para ela. Enquanto isso, Regina termina de enfaixar o ferimento da elfa, e Sakuya diz que encontrou uma roupa igual à que ela estava usando, para poder vestir roupas novas. Depois elas se apresentam e as garotas perguntam por que a elfa atacou elas de repente. Harley responde que pensou que elas fossem aliadas do controlador dos monstros, explicando que se feriu porque se descuidou em uma luta com um deles. Eufiné dá uma rápida pesquisada e descobre que o banco de dados do terceiro Assault Garden não tinha nada sobre Harley. Ela pergunta de onde a elfa veio,
e Arlie diz que antes de responder, gostaria de saber o que as três estavam fazendo naquele lugar. Euphinia explica que eles são uma equipe de investigação do 7º Assault Garden, contando que foram naquela cidade para investigar porque o local foi destruído há 6 anos atrás, mas de repente tinha voltado ativa. Com essas informações, Arlie percebe que a humanidade ainda existia. Então Euphinia diz que respondeu a sua pergunta e pede para a Elfa fazer o mesmo. A Elfa explica que estava lá para cumprir sua missão, que basicamente se trata de matar a deusa. As garotas não entendem o que ela estava falando, e Arlie percebe que ninguém daquela era lembra da lenda, afinal já haviam se passado 1000 anos. Ela então agradece por as três terem cuidado dos seus ferimentos e explica que percebeu que elas não estão com o inimigo, porém precisa seguir em frente. As garotas insistem para ela ficar mais um pouco até se recuperar melhor e se alimentar, já que elas se sentiam responsáveis por proteger a elfa. Como estava faminta, Arlie aceita comer um pouco. Enquanto isso, ela é observada por Sherry, que reconhece Arlie como a espadachim dos 6 heróis e a melhor aluna de Shardark. A elfa já havia eliminado vários líderes do exército do demônio, além de ter invadido Deathhold 3 vezes. Sherry se pergunta o que a elfa estava fazendo naquela era. A cena corta e vemos Nefax comemorando que depois de 1000 anos esperando, ele estava prestes a fazer a deusa ressurgir, sendo que ela é a única criatura que derrubou os deuses da luz. Nesse momento, um dos Voids aparece e Nefax descobre que o outro Void tinha sido derrotado. Ele se pergunta se a elfa foi a responsável por aquilo, ou se foi algum portador da Excalibur, apesar de achar difícil de acreditar que um humano possa ter conseguido derrotar a criatura. Enquanto isso, Leonis e Celia finalmente chegam ao destino, onde ela vai poder terminar de se recuperar. A vampira reconhece o lugar, sendo envolvida pelas lembranças do passado com sua família. Ela e Leonis entram em uma casa onde ele vê uma cadeira. O garoto decide se sentar e o conforto da cadeira faz ele ter um flashback do seu trono, fazendo ele também ficar envolvido nas memórias do seu passado, na época em que ele tinha que limpar seus esqueletos. Celia sobe as escadas do lugar sendo guiadas pelos espíritos e fica emocionada ao ver que estava na biblioteca do seu pai. A garota começa a chorar e os espíritos aproveitam para dar a ela mais uma lembrança. Eles fazem todo o local ficar como era antes do incidente, e Celia vê o momento que teve com seu pai, quando ele contou uma de suas histórias que costumava contar para ela. A história se tratava sobre um herói e um rei demônio maligno que morava em um castelo de ossos. Nela conta que o herói conseguiu derrotar o rei demônio com o poder dos deuses, fazendo com que os humanos pudessem viver em paz. Porém, o pai da Celia explica que não sabe se aquela história de fato já tinha chegado ao fim. Eis que, de repente, Nefax aparece acabando com toda a ilusão do momento. Celia pergunta se ele é um sobrevivente, mas isso faz Nefax se sentir insultado por ter sido confundido com um humano, sendo a primeira vez que isso ocorria. Ele diz que por conta desse vacilo, ela deve pagar por isso, e em seguida, ele lança uma magia de fogo nela. Leonis, que ainda estava distraído com as lembranças do seu passado, imediatamente percebe que tinha alguma coisa errada, mas a vampira já estava desmaiada no andar de cima. Enquanto o local pega fogo, Celia, desacordada, começa a se lembrar da última conversa que teve com seu pai, antes dela evacuar para o abrigo e dele sair para proteger o 3º Assault Garden dos Voids. A garota queria ir junto com seu pai, Edward, e lutar ao lado da sua família, mas ele lembra Celia de que eles tinham o dever de lutar para proteger o povo, e que ela poderia fazer parte dessa tarefa e lutar com eles quando despertasse sua Excalibur. Mesmo assim, a garota continua desanimada porque queria ir junto com o pai. Então, para animar sua filha, Edward lembra ela do conto de fadas sobre o rei demônio maligno, e explica que ele acredita que a história tem um fundo de verdade, e apesar dele ser mau, ele acha que o rei demônio vai aparecer no mundo deles, justamente quando as pessoas mais precisarem da sua ajuda. Isso tudo para derrotar os Voids. Depois de lembrar da conversa, Celia começa a despertar e vê 3 mortos-vivos à sua frente. Nefax pensa que exagerou ao lançar em uma humana um feitiço nível 3, que era capaz de derrubar um gigante. Mas em seguida, a fumaça do lugar se mexe e ele avista os esqueletos e se pergunta quem invocou os 3. Os esqueletos prometem proteger Celia e ficam felizes em ver que chegaram bem a tempo para ajudar, enquanto Nefax prepara para lançar um feitiço nível 6 para testar a capacidade de defesa deles. Nesse momento, Leonis aparece e lança uma magia em Nefax, esquecendo completamente de pegar leve. Celia pergunta para ele quem são os 3 esqueletos. Leonis explica que são do chaveiro que deu para ela mais cedo, junto com o vestido do verdadeiro ancestral, sendo aquele um amuleto da sorte feito especialmente para invocar os mortos-vivos.
Os três então se apresentam como Amilas, espadachim do nono círculo, Dorug, campeão do inferno, e Nefisgal, mago do mundo espiritual, sendo que juntos eles são os três guerreiros heróicos de Rognas. Depois de se apresentarem, eles começam a brigar por quem protegeu melhor a Celia, na tentativa de agradar seu mestre Leonis. O garoto começa a repreender os três, mas de repente, Nefax se levanta e Leonis fica surpreso, ao finalmente identificar seu oponente e ver que ele sobreviveu ao seu ataque. Nefax reconhece o poder de Leonis porque se ele fosse apenas um humano, teria virado cinzas. Mas como ele não era o ataque não foi nem de longe forte o suficiente para causar qualquer dano. Em seguida, Nefax lança uma bola de fogo neles. Rapidamente, os mortos-vivos entram na frente da Celia para proteger a garota, enquanto Leonis entra na frente de todos e lança uma magia de gelo. Consegue ser forte o suficiente para derrotar as chamas de Nefax, deixando ele surpreso ao ver que foi superado. O vilão pergunta para o garoto quem ele era, mas Leonis diz que ele quem vai responder primeiro qual é exatamente o objetivo. De repente, um terremoto faz tudo tremer, e Nefax começa a rir, irritando Leonis. Ele diz que a Santa Teares fez o papel dela e devorou as ofertas, e que a deusa toda-poderosa voltou à vida, o que significava que seus serviços não eram mais necessários. Então Nefax abre um portal e começa a ir embora. Leonis tenta impedir convocando a Mão da Morte do Reino das Sombras, mas Nefax consegue ir embora, dizendo que o mundo está destinado a desmoronar nas mãos da deusa, e deixa Leonis sem respostas. Sem entender nada do que estava acontecendo, nosso protagonista lembra de já ter visto Nefax há 1 milênio atrás, e que ele é um seguidor de Azrael, o senhor do submundo que participou da Assembleia dos 8 Senhores Demônios, diversas vezes. Mas agora que viu ele novamente, Leonis se pergunta o que Nefax estava fazendo lá, e qual deus ele estava se referindo, pensando que poderia ser sua amada Rossélia. De repente, surge uma luz e Leonis reconhece o formato que iluminava as nuvens, sendo o símbolo da Ordem Sagrada, um testemunho do passado, quando a humanidade referenciava os deuses, além de possuir uma ligação forte com Teares. Rapidamente todos fogem do prédio e do lado de fora eles avistam um void enorme se levantando. Os espíritos antigos cavaleiros de Cristália aparecem novamente, e é explicado que aquele é o Senhor dos Voids, que eles mencionaram antes para Celia, e é pedido para a garota ir para um lugar seguro. Várias criaturas aladas vão perto do Senhor dos Voids e começam a cantar. Leonis reconhece que aquele é o hino da Ordem Sagrada, e percebe que o Senhor dos Voids é a Santa Teares Resurrectia, um dos 6 heróis que enfrentou o Rei Demônio e seu exército há 1000 anos atrás. Perto dali, Regina percebe que uma criatura parecida com o Senhor dos Voids apareceu no meio da cidade e avisa para as outras garotas do seu pelotão. Euphiné tenta se comunicar com Celia novamente, mas não consegue nenhuma resposta. Enquanto isso, Sakuya pede para a elfa ficar em segurança escondida. E assim, enquanto Celia, Leonis e os mortos-vivos se preparam para lutarem contra inúmeras criaturas aladas e o Senhor dos Voids, Euphiné pede reforços através da sua Excalibur e recomenda que eles evacuem o 7º Assault Garden, e torcendo para todos terem tempo suficiente para isso. Porém, dadas as circunstâncias, elas não poderiam simplesmente recuar e voltar para casa, restando somente a opção de encontrarem com Celia e Leonis e derrotar o Senhor dos Voids. Mas para isso, elas precisam de um transporte para chegar até os dois. Então Euphiné pensa em rastrear um veículo com seus drones para conseguir localizar eles, só que de repente o lugar é invadido por vários Voids alados. Regina e Sakuya se preparam para lutar enquanto a elfa permanece escondido e sente que a deusa voltou. Enquanto isso, Celia e Leonis junto com os 3 guerreiros heróicos de Rogna lutam contra vários Voids, mas as criaturas conseguem se regenerar rapidamente, não importando o golpe que eles davam. O mesmo acontece com o grupo das outras garotas, todas elas possuem dificuldade em enfrentar as criaturas graças à regeneração, e Euphiné usa sua Excalibur para analisar um dos Voids, na tentativa de encontrar um ponto fraco. E assim, Euphiné descobre com sua análise que para derrotar os Voids era necessário minar na cabeça deles, facilitando a batalha do pelotão. Ao mesmo tempo, Leonis acerta uma das criaturas com sua magia, e percebe que ao acertar na cabeça, o Void se desfaz por completo, percebendo o ponto fraco também. Nosso protagonista então se lembra que Teares foi abençoada com o poder de restaurar a vida, e deduz que mesmo depois de se tornar o Senhor dos Voids, ela provavelmente continua com uma habilidade similar, sendo esse o motivo da regeneração das criaturas. Mas sabendo como derrotar os Voids, Leonis elimina vários deles facilmente, e os 3 guerreiros heróicos de Rogna se esforçam para não ficarem para trás, atacando várias criaturas rapidamente. Mas não importava quantos derrotassem, mais Voids surgiam e iam na direção deles.
De volta para as garotas, Euphiné consegue localizar um veículo com sua Excalibur. Ela explica para suas amigas que ela vai precisar de cobertura enquanto desativa a trava de autenticação do automóvel. E assim, as três saem do prédio onde estavam se abrigando e a elfa vai atrás delas, mesmo ainda estando ferida e com dificuldades para andar. Enquanto isso, os mortos-vivos se divertem, mesmo percebendo que vão ter muito trabalho duro pela frente, que para eles, aquele é o momento em que o campo de batalha vale a pena. Celia também enfrenta os Voids alados com sua espada sagrada, enquanto Leonis derrota vários deles com sua bola de fogo, conseguindo se aproximar de Teares, pensando que essa é a única forma de terminar com aquela luta sem fim. Ele convoca um feitiço de nível 10 que faz surgir uma bola de luz que começa a crescer e iluminar tudo à sua volta, enquanto se aproxima do Senhor dos Voids. Assim que a bola de luz alcança Teares, ela começa a queimar e derreter na mesma hora, porém pouco depois, a deusa resiste ao feitiço e começa a se regenerar. Em seguida, ela começa a se preparar para lançar uma magia poderosa, e o demônio e os três mortos-vivos se preparam para se protegerem do ataque. Teares lança seu feitiço jogando inúmeras bolas de fogo que destroem tudo no lugar, incluindo alguns Voids, mas Leonis e os outros ficam em segurança, graças a uma barreira de proteção. A elfa observa a situação de longe e reconhece que as bolas de fogo se trata de um feitiço nível 11 que causa destruição em massa, chamado Lonêmesis. Ao mesmo tempo, as garotas se perguntam o que estava acontecendo no centro da cidade, e decidem focar e conseguirem o veículo. Depois que o feitiço termina, muitos Voids alados avançam na direção do grupo, então Leonis pede para Celia dar cobertura para que ele possa se aproximar do Senhor dos Voids e dar um fim naquela batalha. Os três mortos-vivos falam que vão ajudar ela a dar cobertura para o nosso protagonista, e a Celia finalmente se transforma em vampira, cortando seu sangue para conseguir suas asas, se preparando para a luta. Então ela, junto com os três guerreiros heróicos, consegue eliminar vários Voids, enquanto Leonis se aproxima da Teares e começa a convocar o poder da sua espada demoníaca para atacar ela. Mas nosso protagonista não consegue finalizar seu golpe e percebe que sua espada está ressonando. De repente, a deusa pergunta se ele pretende matar ela com a espada demoníaca, e Leonis percebe que aquela é a voz da Rosélia, ficando confuso do porquê o Senhor dos Voids possui a voz da sua amada. Leonis pensa que deve ser um engano e junta forças para finalizar seu ataque com sua espada demoníaca, mas Teares bloqueia seu golpe. Em seguida, se prepara para lançar várias flechas. Ela lança todas as flechas de uma só vez, acertando vários Voids e causando arranhões em Celia, porém uma delas atinge Leonis no peito. O garoto cai no chão ferido, deixando Celia e os três mortos-vivos preocupados. A vampira fica sem saber o que fazer, mas decide atacar o Senhor dos Voids. Ela veste o vestido do verdadeiro ancestral pela primeira vez e lança uma magia poderosa em Teares, que faz ela cair com o ataque. Os mortos-vivos continuam atacando os Voids para proteger o Rei Demônio, e Celia vai até o garoto. Ainda desacordado, Leonis começa a se lembrar novamente da conversa que teve com Rosélia, quando ela contou que vai desaparecer e reencarnar em 1000 anos, e ele deu sua palavra de Rei Demônio que vai achar ela, mesmo que para isso tenha que procurar em cada canto do mundo. Nesse momento, Leonis acorda e vê Celia ao seu lado. Ele pensa que é sua culpa a garota ter virado sua serva, e que a vampira tem que sobreviver custe o que custar. Mas para escapar com vida, ela deve tomar cada gota do seu sangue para recuperar sua energia, mostrando que naquele momento, ele não se importava em dar sua vida para salvar Celia. Leonis volta a desmaiar e finalmente se lembra do restante da conversa que teve com Rosélia. A sua rainha disse que se no futuro ela acabasse se transformando em algo completamente diferente, ele deveria acabar com a vida dela com sua espada demoníaca, sendo esse seu pedido. Ao lembrar do desejo da sua rainha, o garoto começa a pensar que se Rosélia de fato foi corrompida pelos Voids, não tinha sentido ter trazido de volta, depois de 1000 anos. Que se sua amada Rosélia não era ela mesma, não tinha mais nenhum motivo para ele estar lá. Enquanto Leonis reflete sobre Rosélia ter sido corrompida ou não, Celia começa a curar ele com sua magia de vampira. Nosso protagonista lembra que negou o pedido da Rosélia, mesmo sendo que ela gostaria que ele fizesse, que ele jamais poderia acabar com a vida da sua amada. A mulher entende os motivos dele e faz Leonis esquecer que os dois tiveram aquela conversa, mas diz que quando chegar a hora, ele deve lembrar do seu pedido e se encontrar com a verdadeira Rosélia, confiando que a espada demoníaca que ela deu para ele vai guiá-lo para o seu destino. Com isso, Leonis percebe que não estava apenas sonhando, mas se lembrando de uma memória que Rosélia tinha selado para ele se lembrar somente quando precisasse. E assim, depois de Leonis recordar o desejo da sua rainha, ele acorda determinado a eliminar o Senhor dos Voids, confiando que se a espada demoníaca fosse guiar ele para o seu destino, ela não poderia atacar a verdadeira Rosélia. Nosso protagonista se levanta e Celia pergunta se ele já está melhor,
Leonis explica que seus ferimentos sararam depois que ela compartilhou seu sangue, e que graças a isso, sua vida foi salva. Ele então pensa que se ele absorveu sua mana várias vezes ao se alimentar do seu sangue e ter devolvido ela para o seu organismo, deve ter causado o gatilho que desbloqueou as memórias seladas do seu passado. Os 3 mortos-vivos pedem para o seu mestre tirar um tempo para se recuperar, então Leonis pede um pouco do forro do vestido da Celia. A vampira rasga um pedaço da sua roupa e entrega para o garoto. Em seguida, ele coloca o forro em cima da sua ferida, o absorvendo e se recuperando. Nesse momento, a deusa começa a se levantar. Leonis percebe que o poder da sua espada diminuiu um pouco, embora não tenha esgotado toda a sua mana. William então pede para o garoto usar as almas dos espíritos, explicando que percebeu que ele tem um talento excepcional, capaz de fazer mais do que apenas feitiços, e por isso, imaginou que se ele tivesse poder mágico para converter suas almas em uma fonte de energia. Leonis confirma que de fato consegue fazer isso, e os espíritos falam que se eles não forem suficientes, o garoto pode usar todas as almas dos cidadãos da cidade, porque eles também desejam uma chance de vingança. Com isso, Leonis entende que a habilidade de ressurreição da deusa Teares acabou dando para as almas dos cavaleiros uma forma astral, fazendo eles começarem a vagar pela cidade como fantasmas após seu despertar. William implora que Leonis conceda seu último desejo deles e o garoto concorda em assumir a responsabilidade por todas as almas e levar seus desejos até o fim. Em seguida, ele convoca uma magia com sua espada demoníaca, fazendo surgir uma bola escura e vermelha que atrai as almas dos cidadãos da cidade. William fica grato, mas diz que os cavaleiros também vão ajudar, porém Leonis fala que tem uma tarefa mais adequada para eles. O demônio convoca vários esqueletos soldados do submundo e encaixa eles nos espíritos, fazendo os cavaleiros ganharem um novo corpo e serem capazes de lutar novamente. Em seguida, Leonis pede para Celia liderar os cavaleiros na batalha, explicando que ela vai levar algum tempo para reunir a energia necessária na espada demoníaca, capaz de derrotar o Lord Void, que durante esse período ele vai ficar completamente indefeso, deixando claro que ele está colocando a sua vida nas mãos da vampira. Celia então usa sua magia e concede lanças para o seu exército de esqueletos e pede para todos seguirem seu comando. Enquanto isso, Eufiner finalmente consegue desativar a trava de autenticação dos automóveis, para que ela e as outras garotas consigam ir até o Void Lord. Nesse momento, Arlie aparece e pede para ir junto com elas até o campo de batalha. Regina fala que como ela ainda está se recuperando, seria melhor ficar escondida. Só que de repente, uma criatura aparece e a elfa acaba com ela facilmente. Ela diz que jurou derrotar seus inimigos, e que sua espada exterminadora de demônios possui o poder necessário para essa tarefa. Sakuya percebe que Arlie não está disposta a desistir e pede para Eufiner deixar a elfa ir junto, prometendo que se as coisas se complicarem, ela a manteria segura. E assim, enquanto Celia lidera seu exército com facilidade, com todos enfrentando os Voids com bastante empenho, Leonis absorve as almas que precisa para derrotar a deusa. E nesse mesmo momento, Arlie e as garotas se apressam para chegar no Void Lord, porém no meio do caminho, elas acabam cercadas pelos Voids. Eufiner rapidamente assume o controle do automóvel da Regina. Assim a garota fica livre para poder derrubar as criaturas com sua Excalibur. Sakuya, que estava no banco de carona, também enfrenta alguns com sua espada. De volta à batalha, Celia continua liderando o seu exército, quando um dos Voids consegue derrubar ela no ar. Imediatamente a Milas a protege, enquanto Dorug a pega no colo, mantendo a garota a salvo. O morto-vivo diz que seus poderes de rainha vampira são formidáveis, mas que ela não deve depender deles para tudo. Celia concorda e explica que seu vestido está causando uma sobrecarga muito maior do que ela estava esperando. Mas mesmo estando exausta, Celia volta para a batalha, porque não queria voltar a ser a garota indefesa que ela era 6 anos atrás. Além do mais, Leone confiou a sua vida, e por isso ela também deve se arriscar para manter o garoto a salvo. Dorug comenta que também está disposto a aceitar ir de base se for preciso, e a Milas concorda, dizendo que não há lugar melhor para um guerreiro morrer do que em batalha. Mas Nefisgal questiona seus companheiros. Afinal, eles eram esqueletos que já morreram há muito tempo atrás. Enquanto a luta continua, Leonis permanece ocupado absorvendo as almas das pessoas da cidade. Porém, Teares começa a se preparar para lançar outro feitiço. Nosso protagonista pensa que ainda precisa de muito tempo para reunir a energia suficiente para derrotar a deusa. E rapidamente, manda todos correrem para longe. Com o comando, todos começam a recuar bem a tempo da Teares lançar várias bolas de fogo sobre o local da batalha, deixando tudo em chamas. Os poucos que sobraram são salvos pelos 3 mortos-vivos, enquanto Celia salva Leonis. Ao mesmo tempo, as garotas percebem de longe que o local da batalha estava em chamas e tentam mais uma vez falar com Celia, mas novamente elas não conseguem nenhuma resposta. Todas ficam sem saber se ela e Leonis estavam bem, mas tudo o que podiam fazer era esperar.
Percebendo que elas ainda estavam longe, a elfa decide economizar o máximo possível de força para estar pronta quando chegar o momento de atacar. Logo as garotas chegam em uma ponte e Elfiné percebe que elas estão prestes a passar por uma obstrução na via. Sem ter outra opção, todas saltam para o outro lado da ponte e felizmente conseguem pousar em segurança. Mas de repente, aparece um Void enorme atrás delas. Porém, antes dele atacar, Sherry usa seu chicote para jogar a criatura longe, protegendo as garotas mais uma vez, assim como seu rei tinha pedido. Enquanto isso, o exército de esqueletos continua lutando e Leonis finalmente termina de converter as almas das pessoas em fonte de energia. Mas Thearis começa a se preparar para lançar mais um feitiço de destruição. Nosso protagonista fica surpreso com a capacidade do Void Lord, mas não desiste, começa a transferir a fonte de energia para sua espada demoníaca. Nisso, Thearis pega um pedaço de um prédio para jogar neles. Como Leonis ainda estava ocupado com as almas, Celia toma a frente, despedaçando o prédio com uma combinação da sua Excalibur com a magia de vampira. Em seguida, o garoto começa a convocar a magia da sua espada, assim como Rosella ensinou a ele. Mas Thearis usa um feitiço de alta proteção sagrada, criando um escudo para se proteger. Nesse momento, as garotas finalmente chegam no local, e assim que avistam a deusa, Arlie prepara para atacar, porém ela se depara com mais uma obstrução na via, ainda maior que a última. Elfiné decide usar a potência máxima dos veículos para elas seguirem adiante, enquanto as outras garotas ativam suas espadas sagradas para atacarem no momento certo. E assim, Sakui e Regina lançam seus ataques, e logo depois, Arlie usa sua espada exterminadora de demônios, que consegue destruir o feitiço de alta proteção e ainda atingir a deusa. Leonis se pergunta quem conseguiu atingir Thearis, mas aproveita o momento para lançar sua magia que acumulou na sua espada demoníaca, que destrói a deusa por completo, pulverizando. Enquanto nosso garoto dá um fim naquela batalha, Celia o observa e lembra do seu pai dizendo que o Senhor dos Demônios iria aparecer no mundo quando as pessoas mais precisassem dele para derrotar os Voids. Então depois que tudo termina, William e os outros deixam os corpos de esqueletos, e ele comenta que o maior orgulho de um cavaleiro é lutar ao lado do seu mestre, e que agora eles não têm mais arrependimentos. Celia pergunta se William vai para a vida após a morte, onde seus pais e seus irmãos estão, e ele responde que entende que ela vai ter uma jornada solitária, mas que mesmo assim, ela deve levar o dever da Casa Cristália até o fim. A garota promete continuar lutando por todos eles e se despede dos cavaleiros. E assim que eles vão embora, Celia escuta Regina se aproximando. Imediatamente Leonis faz o sinal para os 3 mortos-vivos voltarem para o amuleto. E em seguida, esconde os corpos dos outros esqueletos. Então finalmente o pelotão se reúne, todos ficam felizes em ver que eles estavam bem. Sakuya comenta que elas encontraram uma elfa na cidade, que estava exausta depois de derrotar o Void Lord. Em seguida a equipe de resgate aparece, trazendo a equipe médica, e assim quando todos voltam para casa, Leonis pensa que é a elfa quem quebrou o feitiço de proteção da Thearis, e se pergunta o que uma heroína como ela estava fazendo naquela era. Celia interrompe seus pensamentos e ele nota que a garota estava lendo um livro. Ela explica que é um conto de fadas que encontrou no escritório do seu pai, que conta a história de um rei demônio que mora em um castelo de ossos. Cavalga um cavalo esquelético e comanda o exército de esqueletos, além de fazer coisas como chover relâmpagos e cuspir fogo pela boca. Na mesma hora, Leonis diz que não cuspia fogo, mas Celia questiona como o garoto poderia saber disso, já que era daquela forma que a história contava. Leonis inventa que apenas achou estranha aquela magia e começa a refletir que apesar de não passar de um conto de fadas bobo, sem contar a verdadeira lenda do rei demônio e dos deuses, o livro pode ser o que sobrou da história do seu passado. Então Celia comenta que Leonis lembra um pouco o rei demônio. O garoto na mesma hora diz que não cospe fogo novamente, depois ele pergunta o que acontece no final da história. A vampira explica que o herói derrota o rei demônio e todos vivem felizes para sempre. E Leonis claramente não gosta desse final. Mais tarde, após chegar em casa, Celia toma um banho enquanto nosso protagonista atualiza Sherry e Black sobre a situação. Ele conta que se encontrou com Nefax e que a ressuscitação de Thearis fazia parte do plano dele. Leonis então avisa para os dois que da próxima vez que Nefax aparecer, eles vão dar um jeito dele contar tudo, incluindo como criou uma falsa Rosella. Sherry pede para Leonis também tomar cuidado com a heroína Arlie, e ele concorda, se perguntando se a elfa foi até lá para derrotar ele. Sherry explica que por enquanto, a elfa está na sala médica se recuperando, e Leonis então manda a garota ir investigar para descobrir o objetivo da Arlie. Depois de discutirem as coisas importantes, a serviçal volta a mostrar ter ciúmes da rainha vampira, comentando dessa vez o fato do Leonis ter presenteado ela com o vestido da verdadeira ancestral. Nesse momento, Celia termina seu banho. Sherry e Black se retiram e a vampira vai se alimentar do sangue de Leonis, explicando que precisava repor as energias que gastou com o vestido. E enquanto isso, Elfiné pesquisa sobre a confusão no 7º Assault Garden,
e o reinício do terceiro Assault Garden, desconfiando que havia uma conexão entre eles. A garota pensa que a explicação poderia estar nos elementais artificiais da Fundação Phil, quando no meio da pesquisa, ela encontra um arquivo com uma camada de proteção pesada e decide investigar. Ao mesmo tempo, Sakuya treina com sua espada, reconhecendo que Arlie é melhor que ela em todos os sentidos, e por isso, ela tinha que se esforçar ainda mais para superar a elfa. Já a elfa acorda no hospital e percebe que só pelo fato dela ainda não ter desaparecido, significava que sua missão ainda não estava completa. A elfa simplesmente destrói uma parede da enfermaria e vai em busca do seu novo objetivo, fazendo todas as garotas acordarem e Elfiné notando a destruição pelos dados do computador. Já no dia seguinte, Leonis caminha com Celia pela cidade e pensa que ele deve expandir seu território ainda mais, até que todo o Império Humano lhe pertença e as pessoas se curvem diante dele. Porém é nesse momento que a primeira temporada do anime termina, mostrando uma garotinha que acaba tropeçando e nosso protagonista a ajuda, sendo super gentil com a garota, mostrando que apesar das suas palavras, suas ações mostram o oposto que ele deveria fazer com os humanos. E fim de temporada, pessoal. Se gostou do vídeo, fortalece no like e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Um abraço a todos, fiquem com Deus e valeu!